cobrado por redução de despesas, mas aquelas reduções que todo mundo aplaudiria, fim dos supersalários, revisão de previdência de militares, emendas, porra, acho que todo mundo é a favor, né, de que isso seja revisto. Tudo isso fica de fora. Por quê, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Por pressões, viu, Megali? Muita pressão aqui. E aí o governo foi pelo caminho que é considerado mais fácil, é focar no aumento de arrecadação, ou seja, aumentar imposto. E a grande cobrança agora é por medidas de corte, de saneamento. É a história do fazer o dever de casa, né? Vamos para economia popular, né? Se a pessoa está passando por dificuldade, ela não vai realmente buscar ali uma outra fonte de receita antes de fazer o dever de casa, fazer ali o saneamento, o corte de gastos, né? Corta uma conta aqui, corta outra despesa, né? E sempre se começa assim. Do lado do governo é diferente. Então, propostas que ficaram pelo caminho, por exemplo, naquele pacote de corte de gastos que foi tão criticado no ano passado, pega aí super salários, né? Essa é praticamente uma unanimidade nacional. Por que isso não passa? Por que não avança? Por que não entrou aí nesse anúncio do governo? Porque as chamadas corporações, os grandes sindicatos que representam a alta casta do serviço público, pressionam muito, né? Essas corporações pressionam muito para que essas medidas não avancem. Na prática, hoje a gente tem realmente uma parcela de servidores que ganha mais do que o teto do funcionalismo público, mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, mais de R$ 44.000, com os chamados penduricalhos, os benefícios eventuais, verbas de representação, verba de gabinete, auxílios diversos. Obviamente, a gente está falando do topo do serviço público e não da base, né? Muita gente com dificuldade no serviço público em função de falta de reajustes, né? São outras realidades. Agora, esse topo pesa e pesa demais, porque isso representa cerca de R$ 10 bilhões por ano, com o descumprimento de uma regra. Está lá na Constituição, ninguém pode ganhar mais do que o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas com essas verbas indenizatórias de representação, auxílios, acabam ganhando. O próprio parlamentar, pega a história do deputado e do senador, quando chega aqui em Brasília, primeiro mandato, né, já tem o salário lá garantido de R$ 44.000. E aí tem ainda auxílio moradia, mais R$ 4.000. Então vai colocando isso na balança, né, fora outras verbas também. Isso vai aumentando o custo final daquele servidor, né? O judiciário, Megali, é outra esfera aí também que se furta esse debate, né? Quando todo mundo está discutindo buscar mais recursos para atender lá o que determina a Constituição, as cotas, né, os mínimos lá constitucionais, o arcabouço fiscal, não se discute também distorções no judiciário. Hoje, um magistrado tem direito a 2 meses de férias e ainda pode vender 20 dias por autorização do Conselho Nacional de Justiça. E quem paga, obviamente, é o contribuinte, né? Magistrados e também procuradores, né? Tem uma regra espelhada lá no Ministério Público também que recebe esses benefícios. Agora, Megali, tem outra categoria aí que também tem proposta lá para revisão, que é a aposentadoria dos militares. Outra matéria que tem muita dificuldade de andar. Então, tinha uma expectativa de supersalários, aposentadoria de militares entrarem nessa discussão, mas ficaram aí mais uma vez no meio do caminho, né? E ainda as emendas parlamentares, né? Tem um histórico de aumento das emendas que é impressionante, né? Em 2014 representavam R$ 5 bilhões. Agora, no orçamento, já passam de R$ 50 bilhões. Então teve um crescimento muito grande. E aí os deputados e senadores não querem discutir isso, né? É um problema que só seria resolvido mesmo com uma reforma administrativa mais profunda, mas é um tema que tem dificuldade de andar aqui no Congresso Nacional. Então, Megali, apesar de todas as críticas, pressões, né, por enquanto a gente está falando apenas de arrecadação, de aumento de impostos, e o corte de despesas está ficando aí pelo caminho.